Não permita que a vitória te leve à ruína. É sobre isso que eu quero refletir com você hoje. É um tanto comum ouvirmos comentários do tipo, fulano ele é um mau perdedor. Usamos essa expressão para nos referir àquela pessoa que, quando perde, apela, desiste, acaba com a amizade, que não sabe perder, que tem que estar sempre ganhando. Mas a verdade é que temos muitas pessoas também que não sabem ganhar e acabam fazendo com que as vitórias se tornem motivo de ruína para suas vidas. Deixa eu te dar um exemplo disso. No ministério é muito comum que as pessoas nos procurem para pedir uma oração. Pastor, ora por mim. Eu estou precisando de um emprego, eu estou estudando para o vestibular, eu estou estudando para um concurso, ora para mim para que eu tenha um filho. São muitos motivos de oração. E as pessoas buscam ao Senhor no seu momento de angústia. Mas uma coisa que entristece muito o coração é notar quantas dessas pessoas, quando conquistam as suas vitórias, se esquecem do Senhor, se esquecem daquele que proporcionou aquela vitória. A quantidade de pessoas que oram por uma aprovação no vestibular e que depois que entram para a faculdade se esquecem do Senhor. Tem que estudar demais, é muito tempo para estudo, não dá para ir à igreja, não dá para estar envolvido nas coisas da igreja. Oram por um emprego, por mais trabalho e depois dizem, pastor, vou ter que sair de tudo, vou ter que deixar as coisas, sabe como é que é? Estou trabalhando demais, agora não dá mais tempo de servir. Oram por um filho, nunca mais botam o pé na igreja depois que o menino nasce, porque afinal de contas agora eu sou pai. Oram por vitória, clamam ao Senhor, mas acabam permitindo que a sua vitória, a conquista daquilo que tanto desejaram, se torne a sua ruína, se esquecendo do Senhor, aquele que lhes concedeu aquela dádiva. E olhando para esse texto de hoje, eu percebo aqui mais uma das qualidades de Davi que nós precisamos ressaltar, que é o fato de que ele não permite que o poder suba à cabeça, que a sua vitória se transforme em motivo de ruína. Não é porque agora o jogo virou e ele passa a estar em vantagem naquele conflito que ele se esquece de Deus, que ele se esquece dos seus princípios ou que ele age com maldade contra aqueles que eram seus opositores. E isso é algo que nós precisamos aplicar também nas nossas vidas. Permanecermos fiéis aos nossos princípios, permanecermos fiéis ao nosso Senhor em todo o tempo, inclusive na vitória, não nos esquecendo jamais que se ela veio é porque o Senhor proporcionou. Olha o que acontece nesses primeiros capítulos. Hoje a gente começou a leitura do segundo livro de Samuel. Nós terminamos o primeiro livro com a morte de Saul. E o livro já começa, o capítulo 1, já começa nos trazendo o fato, como Davi soube dessa notícia. No terceiro dia, depois da morte, no terceiro dia, apareceu um homem do exército de Saul, com as roupas rasgadas, com terra sobre a cabeça. Ele chega, se curva diante de Davi e conta o que aconteceu. Diz, olha, eu era do exército de Saul, estava ali, só que ele mente. Ele provavelmente viu, testemunhou as coisas que aconteceram, mas ele mente e ele diz que ele havia matado Saul, provavelmente achando que isso conquistaria alguma vantagem com Davi. O texto no primeiro livro diz que Saul se matou. Ele pede sim para que o seu escudeiro o matasse, mas o escudeiro se recusa. E Saul então se mata. Mas esse homem provavelmente estava ali por perto, viu o que aconteceu, falou: vou monetizar em cima disso. Então ele chega para Davi dizendo: olha, eu matei Saul. Saul me pediu e eu matei, trouxe aqui a coroa, trouxe o bracelete dele, achando que isso fosse conquistar benefício diante de Davi. Afinal de contas, Davi era inimigo de Saul, é claro que Davi quer que Saul fosse morto, eu vou me mostrar como aquele que trouxe a vitória para Davi. A verdade é que Davi não era inimigo de Saul. Davi estava sendo perseguido e Davi estava confiando em Deus para que o Senhor trouxesse solução sobre aquilo. Davi teve a oportunidade de matá-lo, mas não o fez. E apesar da morte de Saul trazer, em alguma medida, uma solução sobre aquela perseguição, nós vamos ver que Davi se entristece profundamente. Ele e seus homens lamentam a morte de Saul e Davi, inclusive, manda matar o homem que assume ser assassino. Ele assumiu, ele confessou o seu pecado, o assassinato era punido por morte, ainda mais aquele que havia assassinado o rei ungido de Deus, como Davi vai falar. Você condenou a si mesmo ao confessar que matou o ungido do Senhor. Como é que você não teve medo de matar o ungido do Senhor? É o que ele perguntou para o homem. Então, Davi condena aquele homem é morto por causa do seu crime. Davi, até então, ele havia confessado. E isso Davi vai nos mostrar que não, ele não estava disposto a ganhar de qualquer forma, ele não queria se livrar de Saul de qualquer forma, ele queria acabar com o conflito, mas ele queria paz.
o texto vai seguir, nós temos no final do capítulo 1, Davi escreve um cântico, o cântico de Davi para Saul e para Jonatas, lamentando aquela morte, e falando do quanto ele queria bem a Saul e a Jonatas, que era seu amigo, enfim. No capítulo 2, nós temos então Davi, no começo do capítulo, Davi perguntou ao Senhor, devo voltar para alguma das cidades de Judá? Perceba aqui, Davi estava sendo perseguido, agora Saul está morto. O que Davi faz? Junta seus homens e fala, vamos tomar agora Israel? Não. Davi se volta para o Senhor. O Senhor havia concedido a vitória, o Senhor o havia livrado, e agora ele se vira para o Senhor e pergunta, e aí? Qual é o próximo passo? O que o Senhor quer de mim agora? Volto? Devo voltar para alguma cidade de Judá? O Senhor responde para ele que sim, que ele deve voltar, que ele volte para Hebrom. Davi volta, ele é coroado rei sobre Judá. Nesse momento, nós temos então esse racha, porque Abner, comandante do exército de Saul, correu, pegou um dos filhos de Saul, Isbosete, ele pega esse filho, vai com ele para a cidade de Manaim e eles proclamam Isbosete rei sobre Israel. Então nós temos aqui o reino de Israel sob o comando do filho de Saul, que ao que tudo indica, tinha uma personalidade fraca. Bom, ele não era o herdeiro, não estava sendo preparado para isso, ele é colocado no trono, enquanto Judá permanece fiel a Davi. Abner passa por Abner, o mesmo que colocou o filho Isbosete no reinado sobre Israel, passa por uma frustração, por uma contrariedade, quando ele é acusado pelo filho de Saul de ter dormido, né, de ter tido relações com uma das concubinas de Saul, se revolta contra Isbosete, e então vira a casaca, procura Davi, olha, eu vou colocar você, ele se sente indignado porque a sua fidelidade foi retribuída com uma acusação, ele se volta para Davi e começa a tentar articular ali politicamente, usando da sua influência e da sua força à frente do exército, articulando com as lideranças de Israel para que Davi possa assumir, mas ele acaba sendo assassinado pelos homens de Davi, que ainda guardavam rancor pelas guerras e os conflitos que estavam acontecendo, eles estavam em guerra civil, e ele é morto e aquela articulação para por ali. E é interessante que mesmo nesse episódio, Davi faz questão de deixar muito claro e para todo o povo que ele não teve nada a ver com a morte de Abner. Davi queria paz. Quando Abner procura para propor uma solução em que aquilo seja resolvido, Davi aceita. Davi não quer retribuição, Davi não quer a morte de mais ninguém, ele só quer resolver o problema, ele quer solucionar aquele conflito, e Abner foi morto não por mando de Davi. E o texto vai enfatizar que Davi lamentou profundamente. Davi se recusa a comer o dia todo do funeral. Ele fez um voto diante do Senhor que não iria comer coisa alguma antes do pôr do sol. E o verso 36 do capítulo 3 faz um destaque interessante. Eu puxei esse trechinho que você vai ler amanhã, mas que se encaixa bem aqui, quando ele diz: o seu voto agradou muito o povo. De fato, aprovavam tudo que o rei fazia. Todos em Judá e em Israel entenderam que Davi não era responsável pelo assassinato de Abner. Estava claro para todos eles quem Davi era. Davi não era esse homem que estava ali tramando, que estava matando, que estava correndo atrás das pessoas. Davi estava dependendo de Deus, deixando que o Senhor conduzisse o processo. Ele queria paz, ele queria solução e não estava disposto a fazer qualquer coisa e a matar as pessoas e fazer qualquer coisa pelo poder. Davi não permitiu que a sua vitória se transformasse na sua ruína, na ruína dos seus princípios, na ruína dos seus valores. E é esse o alerta e a mensagem que eu deixo para você hoje. Não permita que a sua vitória se transforme na sua ruína. Permaneça fiel aos seus valores, permaneça fiel ao Senhor, aquilo que Ele te ensina, aquilo que Ele espera de você. Deixe que Deus continue conduzindo. Deixe que o Senhor te conduza nos momentos difíceis, mas permita também que Ele conduza a sua vida nos momentos de vitória. Continue fiel a Ele, submisso ao Senhor, buscando a sua vontade. Essa deve ser a nossa forma de conduzir as nossas vidas. Fiéis a Deus em todo o tempo. Seja na aflição, quando dependemos do seu resgate. Seja na vitória, quando estamos celebrando. Que em todo o tempo o Senhor seja a razão das nossas vidas. Deus abençoe você, abençoe a sua família. Vamos lendo a nossa Bíblia. Amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.